Boa tarde, pessoal. Aqui é o Eduardo Matias da Prime Interway. Estamos direto aqui da FutureCon. Vamos bater um papo com o Fábio Godinho, gerente executivo da Caixa Econômica Federal. Vamos conversar aí um pouquinho sobre conectividade de redes em bancos. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Eduardo? Tudo jóia. Fábio, vamos usar um pouco da experiência que você tem aí da Caixa, coisa e tal, que acho que é um dos maiores bancos do Brasil, e bater um papo para a gente entender um pouco qual que é a importância hoje de infraestrutura de rede, com essa transformação, com esse aumento dos canais digitais, de uso. O que você enxerga que é da importância de infraestrutura de rede hoje nesses bancos? Boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, fazendo uma analogia bem primária, né? A parte de conectividade de rede, a parte de transporte de rede é o equivalente a uma estrada, uma via, um transporte de carga, um transporte de pessoas. Então, assim, a necessidade e a importância disso é primordial, né? A gente brinca assim que é como se fosse sangue, mais dependente, como se fosse sangue correndo nas veias, né? Não querendo denegrir outras verticais de TI, de infraestrutura, etc, mas assim, é o meio por onde transporta. É como assim, e assim, quando você está falando de transporte de dados, de fibras, de equipamentos de telecomunicações, assim, principalmente para o ramo financeiro, ali naqueles fios, naqueles dispositivos estão passando dinheiro, né? Você fazendo uma simplificação ali, você fala, não é bit, não é byte, é dinheiro que tá, é numerário, é toda essa questão e, por exemplo, a gente tem vivido uma realidade, uma transformação nos últimos 4 ou 5 anos com a entrada do Pix, né, que isso tornou uma criticidade muito mais elevada do que a gente já vinha no sistema financeiro, por exemplo, até aquela realidade até os anos 2000 ali, pré-Pix, que a gente basicamente usava DOC, TED, tinha uma questão um pouco menos onerosa da questão não era tão online, né? Não era tão online. A gente existia assim, por exemplo, o que era mais próximo disso era o TED, mas era um produto que havia uma taxa, etc, e não era tão capilarizado, o pessoal não usava tanto como por exemplo, o Pix é hoje na realidade do Brasil. Tá, acho que é a ferramenta mais utilizada hoje, né? Acabou o cheque, acabou tudo, né? Só existe Pix, Pix, Pix. E você falou uma coisa interessante que é uma das próximas perguntas aqui. Com o crescimento do Pix, do Internet Banking, aplicativos móveis, quais são os maiores desafios de conectividade para vocês? Porque eu imagino que isso deve ter mudado a realidade do banco quando se fala em infra de rede, né? Exatamente. Principalmente do ponto de vista de disponibilidade de serviço, né? A gente teve um incremento ali na régua ali da questão dessa questão de disponibilidade, até porque, por exemplo, na realidade, falando até em sistema financeiro, o Pix ele é 24/7. Diferente da realidade que a gente tinha pré-Pix, que eu tinha questão basicamente de DOC e TED, que eu tinha grades diárias ali. Então, o DOC, por exemplo, era a compensação em D+1. Né? Então, assim, se eu tivesse um represamento, qualquer coisa ali, eu tinha uma... O Pix é minuto mais um, exato, né? Segundo, milissegundo. O SLA de transação de Pix é na casa de milissegundo. E isso trouxe um crescimento, imagino, gigantesco, até em data center, em tudo, né? Tudo que envolve uma estrutura bancária. Exatamente. Ele não onera muito na questão de volume de dados, porque é uma estrutura enxuta, é tudo assim, uma coisa assim transacional, né? Não é mídia, é transacional, mas principalmente a questão de disponibilidade, capilaridade, alcance. Tem alguns números aqui que eu fui pesquisar aqui para trazer para vocês, por exemplo, o recorde de transação, e aí eu não estou falando em volume de dinheiro, mas em transação é recente, agora de 5 de setembro, 290 milhões de transações diárias. 290 milhões, é equivalente assim, falando, mais do que uma transação por habitante do Brasil, não estou falando nem da população economicamente ativa, estou falando de 100% da população, então é maior do que como se cada brasileiro tivesse feito uma transação naquele dia. Mas isso não é só o Caixa, isso é o dado geral de Pix no Brasil. Central. Isso é Banco Central, né? Cara, e a gente tem 6 grandes players de instituições bancárias e instituições financeiras que têm uma maior fatia ali, né, desse volume de transação, mas é uma exigência, é uma coisa que, assim, acho que até na época da concepção do modelo, etc., acho que o pessoal nem imaginava. E isso falando em volume de transação, 290 milhões, e eu vou estar até com dado aqui em volume de numerário, né, de valor nesse dia, que também, né, foi bem elevado, 165 bilhões de reais nesse dia de transação.
É muito dinheiro. Então, É muita responsabilidade para um negócio só. Exatamente. Então ele deixou de ter aquela característica de um meio de transferência de valores, como era, por exemplo, o TED, o DOC, né, que era uma transferência de valores. Você não era tão dependente de uma tecnologia online. Virou um meio de pagamento. Então, assim, hoje, se for pensar, comércio formal, etc., assim, Pix é uma opção de pagamento, uma das mais utilizadas. Até porque não é taxado, né? Então o comércio deve estar mudando toda a tarifa para isso. Sem exagero nenhum. Aquela coisa assim que você vai comprar uma pipoca no carrinho do tio da esquina, opção de pagamento que até que ele prefere é o Pix. Então, assim, ele deixou de ter aquela característica né, que veio, a pessoa fala assim, não, veio para substituir o TED, que era uma transferência de valores entre contas ali, que era uma coisa assim, eu transferi um dinheiro para você, mas hoje ele tem uma característica tanto de transferência quanto como meio de pagamento, inclusive. Mas isso eu imagino que deve ter trazido um outro desafio, né, que é a conectividade entre os bancos e o Banco Central, né? Isso deve ter dado um boom para vocês, essa conectividade. Né? Existe, né? Então, todas essas instituições, elas são conectadas à rede do Sistema Financeiro Nacional, a RSFN, né? Ela já é pré-PIC, então ela já vinha lá, já existia, né? Então houve essa evolução, só que assim, com essa evolução do modelo, então tudo se tornou absurdamente mais exigido, mais oneroso, mais cuidadoso e assim, uma das grandes instituições, por exemplo, uma de 6, 7 grandes instituições que tiver impacto no Pix, isso gera meio que um efeito, não vou dizer um efeito em cascata, mas por exemplo, uma instituição, um cliente numa instituição A quer transferir um numerário via Pix para uma instituição B. Ele vai lá no aplicativo, ele vai tomar um erro ali que não está claramente se o problema está na instituição A, na instituição B ou no Bacen. Né? Então o cara simplesmente ele vai, por exemplo, existe um canal muito comum que o pessoal utiliza, que é aquele Down Detector. Né? O pessoal vai lá e fala, o cara é cliente de uma instituição A, ele vai lá na instituição A e fala, minha instituição está com problema. Só que na verdade o problema pode estar na A, na B ou no Bacen. Então isso quando você tem alguma contenção, alguma coisa, seja numa instituição grande, ou seja no próprio Bacen, você vê aquele efeito do gráfico lá no Dow Detector, aquela linha lá, aquele mesmo comportamento para praticamente todas as instituições, que às vezes a instituição está sendo uma vítima, ela está sofrendo porque uma outra instituição, ou porque o Bacen está... Mas quem está pagando contenção, só que assim, a conta está vindo para... Do ponto de vista até do cliente, ele não consegue ter uma visão muito clara de onde está o problema. Para ele, o Pix está fora, eu sou da instituição A, eu tentei fazer um Pix, não consegui, o problema é na minha instituição, via de regra, a visão de usuário de cliente. Né? Então ele não vai ter aquele tempo, vou descobrir onde está o problema, se está na instituição B, não, o cara vai reclamar tentei fazer uma transação, precisava pagar uma conta, pagar qualquer coisa e tive impacto. Então isso é um desafio. As questões, por exemplo, falando de questões mais técnicas de TI, etc., por exemplo, janelas de manutenção são extremamente escassas. E deve ser um desafio brutal. É a brincadeira lá, aquela frase clássica lá de você trocar o motor de avião com ele no ar. Toda atividade, seja de qualquer questão da infraestrutura de TI que permeia, que sustenta o Pix, né, seja qualquer instituição, no próprio Bacen, é um desafio diário, semanal, 365 dias, 24/7. E isso aí puxa uma outra curiosidade aqui, que aí você deve viver isso no seu dia a dia. Como equilibrar hoje inovação de tecnologia com segurança na implementação disso, com proteção de dados, sendo que você não tem janela, você não tem como falar assim, peraí que eu vou desligar o motor aqui para colocar um motor novo. Como que é esse dia a dia? Como que é trazer esse desafio para o dia a dia da inovação? Porque a inovação vocês precisam. Com essa volumetria, não tem jeito, você tem que crescer. Como equilibrar isso, Fabio? Existe até uma disciplina, né, quando você fala assim de questão de gestão de empresas, etc., uma questão lá que chama de apetite ao risco. Né? Então, sempre que você quer inovar, sempre que você quer implementar uma coisa nova, você tem que avaliar o risco-benefício daquela situação. Então, assim, seja a própria evolução do que você está querendo propor, seja para acompanhar uma tendência de mercado, seja para você ser vanguarda naquela questão. Existe, dentro das instituições financeiras ou qualquer empresa, existe a concorrência
existe uma corrida desenfreada que as pessoas querem colocar os produtos primeiro no mercado, abocanhar a parcela de clientes, etc. Então existe toda essa esteira de apetite ao risco, então você tem que saber. Isso daí não é um conceito de TI, não é um conceito de negócio, é um conceito que toda empresa tem que ter isso, né, no kernel, né? Porque, assim, a inovação é primordial, só que existe um risco inerente, então você tem que sempre tentar acompanhar essa questão. Ou seja, a gente teve um noticiário recente, por exemplo, de instituições que sofreram ataques, que sofreram algumas questões. Parece que até é uma moda atualmente no Brasil. Então, é um canal que, assim, como qualquer canal financeiro, como qualquer canal, o pessoal busca vulnerabilidade o tempo todo, a gente está o tempo todo, qualquer empresa, não só financeira, mas qualquer empresa, financeiro deve ser está sempre, sempre alguém tentando encontrar uma brecha, achar algum jeito de ter algum tipo de benefício escuso que seja qualquer, mas é isso aí. Então toda empresa tem esse viés de ter esse olhar para risco cibernético, risco de negócio, etc, etc. Só que ela tem que acompanhar o mercado, ela tem que ser inovadora, ela tem que ser vanguarda, tem que nos dentes assim, todo, é uma correria uma corrida, né? Uma corrida eterna de você conseguir colocar um produto no mercado antes que a concorrência ou atender a expectativa do mercado. Então, assim, acho que toda instituição, acho que não só financeira, mas toda ela acaba tendo que, né, fazer esse contrapeso entre risco e benefício, e o apetite ao risco é um pouco a disciplina que todo mundo tem que estar de olho ali para você não estar atrasado em relação ao mercado e não expor a um risco desnecessário. Mas para uma entidade pública, isso é uma dificuldade um pouco maior, né? Porque assim, um banco privado, o gerente executivo pode ir lá e me traz 10 suítes aqui que eu... Agora, numa entidade pública, isso é um desafio maior ainda para vocês, né? Porque você não pode comprar o que você quiser, a hora que você quiser, você tem todo um processo legal para isso acontecer. Cara, deve ser muito difícil equilibrar isso, né? Você ter o momento certo de lançar o edital, do produto certo. Às vezes você está lançando o edital, já está saindo uma coisa nova. Vocês ficam o tempo todo antenado no mercado que está acontecendo para conseguir acompanhar essa evolução? Sim. Temos todo esse cuidado, a gente precisa. Então, existe essa nuance de empresa pública, existe a lei de licitações, é toda uma questão, as aquisições são todas basicamente baseadas em pregões, então a gente vai com o edital para o mercado, faz toda a especificação. Isso é inerente ao processo, mas em relação à iniciativa privada, isso atrasa um pouco o nosso poder de implantação de uma solução no mercado. Então a gente tem sempre uma situação, desafio sempre um pouco maior, né? Um pouco maior, realmente. Mas assim, a gente, não só a Caixa, como outras instituições que seguem, então existem bancos nacionais, estaduais, que acabam sendo assim, tem essa exigência de seguir esse rito, né, de aquisição. Então, assim, meio que está no sangue, né? A gente sabe da dificuldade, a gente sabe o quanto isso... Você tem que se preparar muito. Só que a gente se prepara antes, a gente tem que estar muito antenado em mercado, então a gente acompanha tudo. A gente tem uma área, por exemplo, dentro da Caixa, a gente tem falando da TI, a gente tem a área de arquitetura de soluções de TI, que também estão sempre acompanhando todas essas questões para estar sempre um passo à frente para a gente conseguir compensar por exemplo, esse tempo, esse gap que a gente tem nas questões de conseguir evoluir com uma contratação, homologar, colocar no mercado e colocar ele em produção, né? Que a gente tem um passo a mais aí em relação a uma instituição que não tem que seguir esse rito, por exemplo. Legal. Tem uma pergunta que é bem interessante, né? A infraestrutura de redes e bancos precisa estar preparada para atender grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, mas você também tem que atender o cara lá no Manaus, lá... O que tem... O mercado em geral pode te ajudar nesse tipo de serviço? O que você consegue... Como você balanceia isso? Porque não adianta você também investir em tecnologia aqui, tem um switch de 400 link aqui, mas você não tem link lá para prestar esse serviço. Como que vocês trabalham isso? A gente costuma falar, né, que dentro do Brasil existem vários Brasis, né? A gente existe realidades distintas em grandes centros metropolitanos, em áreas mais afastadas, etc. Então, assim, e a Caixa, ela não escolhe o cliente que ela vai atender. Ela tem que estar cobrindo todo o território nacional com seus pontos de atendimento, seja próprio, seja rede parceira. Por exemplo, um exemplo é a rede de lotéricos, que é credenciada à Caixa, a Caixa que detém essa questão de credenciamento. Então, falando de unidades próprias Caixa,
agências, né? A gente está falando mais ou menos de 3.700, 3.800 pontos de atendimento e mais cerca de 14 mil pontos de atendimento lotéricos. Isso. Então, assim, a gente tem a capilaridade de atender, como você disse, grandes centros metropolitanos de capitais e regiões ermas que, por exemplo, ele é o único ponto de atendimento num raio de 150 quilômetros. Uma loteria, por exemplo. Você não depende de rede governamental, você tem parceiros... Exato. Isso, exato. A gente tem que buscar a capilaridade, então a gente sai com os editais de todos os modelos possíveis, por exemplo, de conectividade. Eu tenho desde circuitos de backbone, que eu tenho um DWDM, uma lambda própria, para eu sustentar o meu backbone, quanto link, por exemplo, ainda sustentado com satélite de órbita alta. Eu não estou nem falando de satélite de órbita baixa, estou falando de satélite de órbita alta, satélite que está a 38 mil quilômetros de distância da Terra, que a latência é de 700 milissegundos, que eu não passo um vídeo, que eu não passo uma voz, mas ela sustenta a minha parte transacional e faz o recurso chegar à ponta ali, faz o Pix acontecer, faz o pagamento do boleto, faz o pagamento de benefício. Então, assim, é uma realidade que a gente abarca todo tipo de realidade possível. Então, eu tenho todo o core de uma grande instituição financeira, só que a minha capilaridade, né, ela chega ao ponto de eu funcionar com chip que não chega, às vezes não chega a 4G, dependendo do que a região é atendida, porque, assim, como eu disse, assim, a Caixa ela não escolhe onde ela vai atender. Ela abarca todo o território nacional, né? Então, diferente de uma instituição basicamente comercial, que ela visa uma questão, como toda instituição, visa basicamente o lucro, ela vai focar nos mercados mais atraentes, mais atrativos. A Caixa não, a Caixa tem que cobrir... É verdade, você não pode escolher, né? Você tem que estar onde precisa e acabou. Não só como questão do banco comercial, que obviamente a Caixa tem toda a questão do banco comercial, mas como ente que executa o benefício de governo federal, né? Todas as políticas públicas. Né, que a gente tem que fazer isso acontecer nessa capilaridade para atender esses 225 milhões, nem sei se esse é o número exato hoje ali, mas toda a população brasileira. Você não se preocupa só com a transação bancária, né? Você tem toda essa parte social que você tem que suportar isso também. É complicado. Isso torna a nossa capilaridade de modelo de conectividade, como eu disse, do core do banco, de circuito de 40 GB no core, né, até as conexão de 512K na ponta, às vezes com um satélite de órbita baixa, que é a única coisa que vai chegar lá para aquela população remota. O monitoramento disso deve ser uma loucura, né? Absurdo. Esse acompanhamento, toda essa... Insano. Exatamente. A gente está falando, somando o circuito de dados voz, que também tem canal de 0800, etc., toda essa parte de teleatendimento, a gente está falando em cerca de 40 mil circuitos, né, de dados e voz. Estamos falando de backbone, circuitos de acesso. Monitorados 24/7. 24/7 e toda a questão de cobrança, de execução de SLA, de atendimento, etc, para garantir o atendimento de toda... Realmente, acho que não está dormindo muito não, né, Fábio? Mas é do jogo. Eu como muitos de nós. Tem uma coisa interessante aqui. Com toda essa dificuldade, não vou dizer dificuldade, mas com todo esse trabalho de monitoramento e tudo mais, você enxerga que a evolução da inteligência artificial dentro, porque agora a inteligência artificial está vindo para a infraestrutura, né? Você enxerga isso como um aliado que pode ajudar bastante vocês ou você acha que não vai agregar muito valor no caso de uma estrutura bancária? Não, agrega valor sem dúvida, né? A gente busca há anos, né? Não só como instituição Caixa, mas como mercado, né? Uma questão da gente sempre... Parece um jargão ali que você ouve desde a década de 90, por exemplo, você sair do modo reativo para o proativo. Sim. Só que por mais que a gente use recursos tecnológicos, pessoas, etc., a gente acaba tendo uma questão ainda de uma reatividade muito grande para alguns eventos de disponibilidade, eventos de reação, por exemplo, a questão de reação a fraudes, etc., mas voltando para o core da questão de telecom, a IA, a gente já tem alguns modelos, alguns ensaios, por exemplo, de predição de link. De predição de link, de, por exemplo, um comportamento anômalo que começou a apresentar num circuito específico, não estou falando de backbone, estou falando de circuito de acesso, e ele já ter uma regra, então assim, não estou falando nem só de protocolo de roteamento, essas coisas que são mais camada 2, camada 3, mas estou falando que o próprio comportamento, né, a IA já vai detectar e indicar ou executar
um chaveamento de link ou uma questão assim, porque ela Um alerta para alguém já sair. Já percebeu uma degradação, um comportamento que ela não é nem só baseado, por exemplo, em protocolo de roteamento, quando você falar de BGP, MPLS, o SPF, qualquer coisa assim, que às vezes, ou mesmo o conceito até de SD-WAN, qualquer coisa do gênero, mas a IA agregada, toda essa camada de protocolo de roteamento, ela consegue dar ganho de celeridade, inclusive indicar uma ação ou executar, dependendo do quanto maturo estiver o processo, para ela própria agir, né? Então a gente tem algumas questões assim. Então a gente tem isso invariavelmente, né? A gente tem um modo, né, fica um tempo em modo de aprendizado, né? Modo learning lá, que ele vai aprender o comportamento, testando e avaliando o ambiente, e sendo feito o tuning, sendo feito assim... O machine learning é muito importante nesse momento para vocês. Para até que chegue à maturidade de colocar, imputar a plataforma tecnológica, a inteligência artificial, ela sim, ela propriamente, ela executar uma ação e não só indicar, não só gerar um alerta num painel, não só aquelas coisas, você vê... Realmente é um negócio que vai te ajudar proativamente. Porque, por exemplo, assim, a gente tem muito aquele conceito de NOC, você vê painéis, dashboards, equipamentos, só que você vê lá um alerta vermelho ali, aconteceu lá. Só que assim, aquilo invariavelmente que já aconteceu, né? Vai bater na fila de alguma pessoa que vai analisar ou vai executar, então toda essa cadeia, às vezes, ele já vai estar apto a executar antes da luzinha vermelha acender. Então, ele quando tiver... Então, às vezes, você que tem um critério ali, aqueles critérios básicos, né, de alerta minor, major, antes do crítico, né? Quando ele perceber que ele já passou de um degrau para o próximo, já existe um indicativo que pode colapsar o ambiente, ou uma remota, uma coisa, por menor que seja o impacto, ele já vai ter a capacidade de, com a detecção, com o que ele aprendeu daquele comportamento, que sabe que vai desencadear um problema, um incidente. Isso ou já é uma realidade que vocês já estão é uma realidade. Não, tá? Dentro da caixa ainda não, mas existe no mercado. Estou falando de mercado. Né? Perfeito. Mas é uma coisa que a caixa já está visualizando para o futuro. Exatamente. Que é aquilo que a gente discutiu da evolução. Exatamente. Agora, tendência, Fabio. O que a caixa, como banco, entende de tendência para o futuro de infra? É 5G, é SD-WAN, não, redes autônomas que a gente não vai ter. O que você enxerga como gerente executivo que é o futuro para a infraestrutura bancária, não só para a Caixa, né? Para a infraestrutura bancária, porque acho que a Caixa, na realidade, não é independente, ela participa de uma rede orgânica que todo mundo cresce junto. O que você enxerga para o futuro quando se fala em infraestrutura? A gente brinca assim com questão de futuro, que assim, na verdade, a gente... Conceito meio infantil, mas a gente já está vivendo o futuro, né? A gente hoje vive a era da mobilidade extrema. Ninguém hoje assim fica amarrado a fios. Hoje você precisa de um fio para carregar um dispositivo. Né? Então hoje a questão, o mote, né? Então assim é o futuro que a gente está vivendo e é o que isso vai perdurar ainda durante um tempo. Assim é que a gente conseguir sustentar e garantir essa questão tanto da gente evoluir com a questão da mobilidade. Né? Então esse é o mote, acho que é o grande desafio, é a grande questão que a gente tem hoje em dia. Então assim, na questão de infraestrutura, né, de transporte de dados, isso está posto. Hoje é um crescimento vegetativo de volume de dados, a gente tem uma exigência maior com questões de hiperconvergência, de IA, uma exigência maior, principalmente questão de latência, mas isso falando de ambiente de data center específico, mas acho que de capilaridade, né, a gente garantir a questão de mobilidade com baixa latência, que isso já veio com 5G e está evoluindo. Então, cada nova evolução da tecnologia visa isso. Então, para a gente ter, inclusive, questões de decisões autônomas, transporte autônomo, etc. A questão de latência é muito relevante. Né? Então, essa é uma questão que, assim, por isso que eu falo que é o futuro que a gente está vivendo, que a gente já conseguiu avançar com essa questão do 5G, com a questão de Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, uma cobertura maior, só que a gente precisa, assim, garantir a capilaridade e garantindo toda essa questão também do core dos ambientes de data center, de todo... não adianta sua rede ser um turbo e você não ter... E ter todo esse cuidado, né, para a gente garantir que o crescimento exponencial das remotas e dos clientes seja sustentado pelo core ali, acompanhando toda essa necessidade crescente aí, mas acho que é mais um crescimento vegetativo hoje, né? Então assim, a gente precisa evoluir questões
peculiares de tecnologias, mas hoje está posto. Hoje a gente tem uma mobilidade plena. Hoje um celular, a pessoa resolve 95% dos problemas dela, às vezes sem precisar nem de uma estação de trabalho, de um notebook. A evolução aconteceu de uma forma rápida e a gente absorveu isso rápido também. Exatamente. A gente fala de 20 anos atrás, 15 anos atrás, como se a gente estivesse falando de 50, 100 anos. Então, eu vivi a era que não tinha nada disso. Exatamente. Qualquer coisa que você responder, ou era no caixa eletrônico, no banco, ou era com o gerente, ou era na boca do checkout. Bom, eu acho que é isso, Fabio. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Porque eu acho que ficou bem claro aqui, né, a importância da infra para a rede. Eu acho que hoje um banco, acho que ele se preocupa mais com o network do que com a operação em si, né? Porque se a rede cair, a sua operação para, né? Antigamente não era tão dependente dessa forma. Bom, agradeço aí pelo seu tempo. Pessoal, se inscreva aí no nosso link, dá um like aí que ajuda bastante a gente cada vez mais estar falando de tecnologia e trazendo novas pessoas como o Fábio aqui, um especialista em TI, para a gente discutir aí uma coisa bem bacana. Obrigadão.